E esta é a primeira, exatamente, a primeira aula desta nova matéria, que é a continuação da mesma apostila, que é o módulo 2, matéria esta, profetas menores, profetas menores. Hoje é segunda-feira, 19 de julho de 2021. Você está ligado no canal do Grupo do Médio em Teologia, curso médio em Teologia, Academia Bíblica Bereia. Isso mesmo. Quero, em alguns rápidos minutos, fazer algumas apresentações e algumas lembranças de grande importância. Primeiro, quero apresentar, alguns já conhecem, outros não, tá? A nossa irmã, a pastora Priscila Oliveira, esposa do pastor Genivaldo Oliveira, que é o pastor ali da igreja TDM Church, em Waterbury. Está ali a pastora Priscila, numa camiseta azul celeste, lembrando o céu. Está ali ela fazendo um tchauzinho para vocês. E a boa filha, a casa volta, né? Dizem lá no Brasil, né? O bom filho, a casa volta. Está a nossa irmã Tatiane da Silva. Está ali a irmã Tatiane. Ah, lá. Ela está ali, está quase chorando de alegria, né? Mas não tem problema. Se ela chorar, é assim mesmo. Ela é muito sensível, como a maioria de nós. Então, nós estamos muito felizes pelo regresso da irmã Tatiane. Ela teve algumas situaçõezinhas pessoais que não a permitiram estar conosco no princípio, né? Mas ela está aqui, firme e forte, dura como um cedro e não vai quebrar tão fácil, se Deus quiser. E a pastora Priscila está migrando, né, do curso básico, né? Estamos fechando as notas, né, como de alguns irmãos que já passaram por essa experiência e agora estão aqui conosco depois de terem migrado. O que nós dizemos, pastora Priscila, irmã Tatiana, o que nós dizemos para elas? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Minha pastora! Amém! Deus abençoe, lindona. E fica agarradinho conosco até o arrebatamento. Bom, amém. Deus abençoe. Obrigada. Se vocês observam, né, isso aí é fantástico. A Academia Bíblica Bereia, acho que vou ter que mudar de nome lá no futuro, né? Vou ter que Academia Bíblica da Luluzinha. A maioria das turmas só dá irmã. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E é impressionante. A turma da quinta-feira do básico, a pastora Priscila testemunha, só dá Luluzinha, só tinha 2 bolinhas. Então, alguma coisa está acontecendo, gente. Meu Deus, o que está acontecendo? Jesus está levando todo mundo, os bolinhos embora, só mandando Luluzinha, então vamos ter que mudar essa oração, né? Os bolinhos têm que vir estudar também a palavra de Deus, tá bom? Muito feliz pela presença das nossas irmãs e que Deus continue sustentando e abençoando-as. Outro importante aviso, lembre-se que nós estamos hoje, dia 19 de julho, para os irmãos que já procederam o seu pagamento da mensalidade de julho, muitíssimo obrigado. Deus abençoe e recompense o seu cuidado, a sua dadivosidade em ajudar a manter a nossa faculdade. E os irmãos que ainda não procederam o seu pagamento do mês de julho, você tem até o dia 30. Até o dia 30, então, não se esqueça, até o dia 30 você pode fazer o seu pagamento ligado a esse mês de julho com toda a tranquilidade. Qualquer aluno que tenha alguma dificuldade de chegar no dia 30 e não poder realizar o seu pagamento, por favor, chame para mim para a gente conversar. Não custa nada, não vou cobrar pedágio, não vou achar ruim com você. Só precisamos, sim, de ter comunicação, porque eu não vou adivinhar se o aluno está com problemas, entende? Aí passa o dia 30 e eu fico perdido na poeira. É muito simples. Se você está com problemas financeiros, antes do dia 30, caso você não possa realizar seu pagamento, é só me chamar, a gente conversa, não tem problema, e a gente procura dilatar o seu prazo para frente da melhor maneira possível. Sempre procurando evitar acumular mais de 2 meses, porque aí fica bem mais complicado quando o aluno chega ao 3º mês acumulado, e sempre muito mais complicado. Muito bem, meus irmãos, nós vamos, então, iniciarmos a matéria. Antes de mais nada, eu quero lembrar, por favor, creio que já tenho falado isso repetidas vezes, mas não é demais voltar a repetir. Por favor, façam um esforço de vocês lerem
as nossas postagens que deixamos no grupo. Eu sei que tem alunos que leem todos os dias, mas eu sei que tem alunos que leem a cada 2 dias, a cada 3 dias, uma vez por semana, uma vez por mês. Não é um caso aqui desse grupo, mas tem uma turma que tem 2 alunos que costumam ler uma vez por mês. Isso é esquisito, porque é a única maneira que temos de nos comunicar de maneira muito fluente com os alunos, porque pegar o telefone para falar com 100, 104 alunos fica difícil, muito difícil para mim. E o meu trabalho ele tem sido muito pesado nos últimos meses, então eu quero mais do que nunca reforçar esse aviso para o grupo de vocês aqui, o médio. Se ler todos os dias as postagens no grupo é muito difícil, um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Ou pelo menos a cada 2 ou 3 dias. 2 vezes por semana, como mínimo. Se você conseguir ler as postagens, está excelente. Porque aí nós queremos que você esteja sempre informado do que está acontecendo, de situações que muitas das vezes não temos as devidas condições de falar com você via telefone, entendeu? Então, vamos evitar dificuldades na comunicação. Aí eu conto com você lendo, por favor, pelo menos um dia sim, um dia não. Quem pode me ajudar nessa tarefa? Um dia sim, um dia não. Não precisa ler todos os dias. Se você puder ler todos os dias, amém. Você não é obrigado. Mas um dia sim, um dia não, eu agradeceria demais, por causa que pode haver problemas na nossa comunicação e eu quero evitar todo e qualquer mal atendido. Quem conseguiu ler as 2 postagens que eu fiz no dia de hoje, 2 ou 3? Isso, alguns sim, outros não. Então, se você ainda não foi lá no nosso grupo e leu as nossas postagens, leia hoje, mais tarde, ou pelo menos amanhã, porque são postagens com informações muito importantes. Tá? Muito importantes. Desde já eu quero agradecer a compreensão de vocês, tá? Em todos os sentidos, a paciência também. E quero parabenizar os alunos que fizeram a prova de profetas maiores, né, de coração. Foram 23 alunos que fizeram a prova de profetas maiores. Desses 23 alunos, 14 alcançaram a nota 100. Graças a Deus, a glória seja dada ao Senhor. Então, praticamente 9 não alcançaram 100, mas nenhum aluno é obrigado, entendeu? A tirar 100. Mas dos 23 alunos que fizeram, tivemos um excelente score. Eu considero excelente, porque de 23, 14 terem tirado 100 é fantástico. Então, essa provinha estava fácil, bom. A outra estava mais difícil. É a opinião da irmã Lúcia, né? Mas também acho. Todas as provas essa que eu procuro... Essa estava mais fácil. Eu procuro talvez é porque é uma matéria de profeta. Talvez seja. Gosta mais. A outra nós tivemos que estudar 95 perguntas, quer dizer, mais puxado, né? Mas lembra-se que estamos no médio, então eu vou sempre equilibrar. Uma prova um pouquinho mais fácil, outra prova um pouquinho mais apertada. Sempre procurar fazer o equilíbrio, de nem fácil demais, nem apertado demais, porque tem que ser despertado no aluno o senso de pesquisa, melhorar um pouco a sua leitura, de que eu creio que vocês sabem, o segredo do aluno fazer uma boa prova não é apenas estudar, mas é ler, né? E o ler tem muito a ver, obviamente, com o estudar. Então, meus parabéns. Deixa aqui eu já anunciar. Lucas, paz, Lucas. Bonita sua camiseta, Lucas. Rapaz! Não, o Lucas fica bonito de qualquer cor, né? Quando coloca o azul, tá lembrando o trono, tá lembrando o céu. Gente, já falei isso por 2 vezes, só para ganhar tempo. 3 alunos precisam fazer a segunda chamada. 2 não estão aqui de momento, né? Que é o pastor Fabiano e a irmã Gláucia, e nosso irmão Lucas. Então, eu estou marcando a segunda chamada da prova para sexta-feira agora, dia 23, às 9 da noite. Lucas, é possível da tua parte? Sexta, 9 da noite. Maravilha. Então, sexta, 9 da noite, é a segunda chamada para os alunos que não fizeram a primeira chamada de profetas maiores. Para terminar, para começar já a aula, próxima matéria, recém estamos começando, eu já estou falando, a próxima matéria é História de Israel, que começaremos no dia 23 de agosto. Tá? Antes de nós chegarmos ao final desta matéria, 2 semanas antes,
nós já vamos verificar os irmãos que já estão quase que finalizando o médio, ou pelo menos estando entre 3 a 4 matérias para finalizar o médio, porque aí os irmãos que estiverem pertinho de finalizar o médio terão que me dar um sinal verde se vão querer ou não continuar para o bacharel, porque aí nós vamos já estar preparando uma turma do bacharel em teologia. Então, mas isso na próxima, quando faltarem 2, né, aulas para terminarmos essa matéria, já vamos começar a investigar ou trabalhar. Eu já sei quem são, mas os irmãos que estão a 3 a 4 matérias do fechamento, né, do curso médio em teologia, constituído de 16 matérias. Abra sua apostila, por favor. Abra sua apostila, por favor. Irmã Angelita, gostei do seu título, iPad de Angelita. Custei a identificar, né? Porque mesmo de óculos eu tenho dificuldade de enxergar, mas agora peguei ali, iPad de Angelita, gostei. Agora Meu computador quebrou. Ô, papai do céu! Vou estar orando para Jesus mandar recursos já jato, né? Para amém. lhe abençoar em todos os sentidos e até, quem sabe, aquele computadorzão chamado Mac, né? Que é o sonho de todo consumidor. Vi esses dias numa Glória loja. a Deus. Eu vi esses dias na loja da Mac 1, lindo, um telão de 27. Eu falei, papai do céu, isso é bonito, mas não é para mim, não, porque eu não sou amigo de Mac mesmo. Vamos lá, página 23. Lembram-se que nós havíamos falado que iríamos dar o fechamento de profetas maiores? Exatamente, nós vamos lá, falando um pouquinho do profeta Daniel. Dione! Boa noite, Dione. Prazer rever a tua pessoa, Dione. Na paz, pastor. Tudo bom? O que está arranjando, Dione? Tá bonito, né? Acho que a irmã Lene está caprichando na beleza do marido. O que é isso, Dione? Rapaz! Não, tu tá diferente, Dione. Tá bonito mesmo. Jesus! Irmã Lene está cuidando muito bem de ti. Parabéns, irmã Lene, né? A glória é para Jesus, mas o mérito é para ela também. Meu Deus. Ela é inteligente, ela está cuidando dele bem. E ela lá, olha o sorriso daquele homem, a barba daquele homem. Meu Deus. Nem Salomão teve tão bem tratado. Também, né? Salomão teve 1000 e o irmão Johnny só tem uma, graças a Deus. Graças a Deus, pastor. Obrigado, querido. Um grande abraço, uma alegria muito grande revê-lo. Página 23. Livro do profeta Daniel, para a gente fechar. Não é profetas maiores e já embarcarmos para profetas menores. Daniel. Se você conhece alguém com o nome Daniel, ele significa Deus é meu juiz ou Deus é juiz. O autor do livro nasceu em Jerusalém em 620 a.C., né? Aí, veja que interessante. E com os 15 anos foi deportado para a Babilônia. Então, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, Daniel era um adolescente. E ali viveu até os 90 anos, onde foi alto conselheiro de vários governantes. Jesus confirmou a autoria do livro, né, como diz Mateus capítulo 24. Daniel assistiu à volta dos judeus para casa, mas como ele estava muito idoso, permaneceu na Babilônia e lá faleceu de causas naturais. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre o episódio que envolveu o falecimento de Daniel. Seus escritos provavelmente foram a origem do conhecimento dos reis magos. Lembremos-nos que a expressão reis magos é uma expressão típica da antiga Pérsia. Guarde isso, se você nunca leu, nunca notou. A expressão reis magos é uma expressão típica da antiga Pérsia, não para designar magos como mágicos ou feiticeiros, porque há um problema, né? Muitas pessoas, quando lêem na Bíblia magos, dá aquela ideia de feiticeiro, de praticante da arte da magia, mas não são magos, mágicos, são astrólogos, tá? Porque a astrologia naqueles tempos dava o nome de magolatria ou magologia, que é o estudo das estrelas, ou a adoração, ou a reverência às estrelas, né? Daí a expressão magos, que vem de magologia, né? O estudo dos astros. Tá? Isso só para você anotar, porque não tem nada a ver com mágico ou
feiticeiro, ainda que, para quem não conhece do assunto, quando lê isso na Bíblia, vem na cabeça, poxa, a Bíblia está falando de mágicos, de feiticeiros? Não, está falando de não astrólogos, astrônomos, desculpe, astrônomos, porque também a questão dos magos é confundida com astrologia. Tem astrologia e astronomia. Então, esses magos, na verdade, eles eram astrônomos nos dias de hoje. Ainda que a expressão astronomia não era conhecida naqueles tempos da Pérsia, e sim a astrologia, porque a astrologia, sim, ela envolvia as duas coisas, as artes mágicas, místicas, não é? E a ciência que hoje conhecemos, né? Ou pelo menos desde o século XV, é conhecida como astronomia. Então, Daniel, né, os escritos de Daniel foram exaustivamente investigados pelos reis magos. A data do livro de Daniel. O livro relata a vida e as revelações de Daniel entre os anos 605 e 530 a.C. Viveu no período de Nabucodonosor a Ciro, ou dos profetas Jeremias a Esdras. A Bíblia, pelo menos, fala Daniel tendo contato com Nabucodonosor, com Belsazar, tendo contato com Dario, o rei dos Medas. Lembra-se que Ciro foi rei dos persas e Dario dos Medas. Por que eu estou chamando a atenção? Depois que o Império Babilônico cai, ele cai na mão de um reino duplo, o reino ou Império Medo-Persa. Para você entender, né? O Império dos Medos teve Dario como a sua primeira cabeça. E o Império dos Persas teve a Ciro. Tá? Então, foi a conjugação de duas culturas, de dois povos, e a Bíblia tanto menciona Ciro como menciona a Dario, mas o contato, o convívio que Daniel teve foi mais diretamente com Dario do que com Ciro. Na verdade, Ciro era o cabeça do Império Medo-Persa e o segundo cabeça, só para você anotar, foi Dario, rei dos Medas. O caráter de Daniel tinha habilidade sobrenatural de interpretar sonhos, o que era muito valorizado na época, a semelhança de José. Graças a essas experiências, foi colocado como governador da Babilônia. Tinha grande cultura e acesso aos conhecimentos científicos da época, além de líder e conselheiro exemplar. Apesar de ser um exilado, Daniel era um oficial altamente capaz, qualificado e honesto. E os diversos reis aprenderam a reconhecer essa virtude dele. Manteve sempre essa lealdade e assim permaneceu com grande influência em dois impérios diferentes, né? Esses impérios, na verdade, foram o de Nabucodonosor, o Império Babilônico, e o Império Medo-Persa. Na verdade, foi o único profeta, anote aí, o único profeta que participou de dois grandes e importantes impérios, o Império Babilônico e o Império Medo-Persa. Não há nenhum registro bíblico ou histórico de outro profeta que tenha estado trabalhando ou diretamente envolvido com dois impérios completamente diferentes. Não apenas diferentes, não é? Impérios beligerantes, impérios opostos. É que, se você acompanhar o livro do profeta Daniel, que foi a revelação do sonho da estátua de Nabucodonosor II, o Império Medo-Persa foi conquistado, não é? Na verdade, os Medo-Persas conquistaram o Império Babilônico. O Império Babilônico era o mais poderoso daquela época, até que a profecia veio a se cumprir, e esta profecia veio com a absorção do Império Medo-Persa. Apesar de ser exilado, Daniel era um oficial altamente capaz, qualificado e honesto, e os diversos reis aprenderam a reconhecer essa virtude dele. Manteve sempre essa lealdade e assim permaneceu com grande influência em dois impérios diferentes.
aspectos históricos. Muita atenção aqui, por favor. Dá uma confusão enorme quando alguns sinceros servos de Deus, pastores, pregadores, falam sobre o livro do profeta Daniel. Causa uma confusão violenta. Então, nós vamos procurar agora tirar algumas dúvidas e trazer alguns importantes esclarecimentos sobre esse livro, que deveria ser estudado a fundo, mas não é. Essa é a verdade. Por não ter sido estudado a fundo, causa muita dor de cabeça, muita dificuldade para vários alunos compreenderem o seu conteúdo. Vamos lá, então, aos aspectos históricos. Nabucodonosor II era o rei da Babilônia, pois Nabucodonosor I estava velho e doente. Então aí temos uma primeira coisa que muitos não sabem. A história apresenta-nos a existência de 2 reis Nabucodonosor. 2 reis. Então, este da Bíblia é o Nabucodonosor II. Muito importante deixar isso bem claro, porque o primeiro, que era o seu pai, estava velho e doente. Este Nabucodonosor II cercou Jerusalém em 606 a.C., no 3º ano do reinado do rei Jeoiaquim. Outra coisa que devemos ter muito cuidado. A Bíblia fala do rei Joaquim e do rei Jeoiaquim. A diferença é na escrita e na pronúncia. Então, por favor, gente, muitos pastores confundem Joaquim com Jeoiaquim. Então, tenha isso muito em consideração. Outra coisa importante, e conquistou Jerusalém. Foi neste ano que houve a primeira deportação dos judeus de Judá para a Babilônia. Daniel 1, 2, 4. Eu tenho assistido vídeos de pastores renomados no YouTube que eles insistem, escutem, eles insistem em afirmar que só houve uma leva de deportação dos judeus para o cativeiro babilônico, e essa única leva ocorreu em 586 a.C. Errado! Quando estudamos a Bíblia e a história, vamos descobrir que foram 3 levas. 3 levas. A primeira leva em 606 a.C. Está aí. A segunda em 597 a.C. E a terceira, que ela é a mais ensinada e pregada, em 586. Na terceira leva, anote aí, é que a cidade de Jerusalém é queimada a fogo e o templo totalmente destruído. Por isso que os pregadores insistem que só houve uma leva que foi marcada, não é, pela destruição de Jerusalém e a destruição do seu templo a fogo. Então, essa leva, sim, ela é muito enfatizada, mas foram 3 levas. A primeira, 606. Aí Nabucodonosor levou um grupo de Judá para a Babilônia. Anos depois, em 597, Nabucodonosor leva uma segunda leva, ou seja, um segundo grupo, leva deportado para a Babilônia. E quase 9 anos depois, em 586, Nabucodonosor leva mais a terceira, é a última. Só que a terceira ela é a final e ela é a mais dramática, né? Porque ela leva à destruição do templo e da cidade. Anote isso aí, porque é importantíssimo. Vamos lá. Daniel estava com uns 15 anos de idade e passou a viver na corte do rei Nabucodonosor, pois ele era de família nobre, juntamente com seus amigos. Está lá em Daniel 6. O livro de Daniel, outra característica que pouca gente sabe. O livro de Daniel foi escrito em 2 línguas diferentes. O hebraico, que é a língua dos judeus, e o aramaico, que é a língua dos caldeus. Que outro personagem da Bíblia, gente? Vamos lá. Eu quero acreditar que alguém aqui vai se lembrar. Abraão. Isto, Abraão. Então, o idioma que Abraão falava era o caldeu. Não é? Na verdade, o caldeu era dividido em um ugarita, tá? O ugarita e o aramaico. Quando você estuda sobre a Caldeia, falavam-se vários dialetos, mas os 2 principais idiomas, não estou falando de dialetos, na época era o ugarita, né, o idioma ugarita e o idioma aramaico.
O mesmo aramaico, olha que interessante, ele influencia a nação de Israel e a nação de Judá, passando, então, a nação de Israel a adotar o aramaico. Mas, se você estudar bem ali, à luz da história, o aramaico ele foi melhor absorvido pelos samaritanos. Então, o problema da rivalidade entre judeus e samaritanos começa na religião, número 1. Depois, a cultura dos samaritanos ela é completamente diferente. E terceiro, o problema do idioma, porque então os samaritanos eles absorvem um idioma estrangeiro falado por um grupo de idólatras e pagãos. Daí a rivalidade, né? A rivalidade, na verdade, ela foi aumentando com o passar do tempo e ela piora. Pastor, sim. Só uma pergunta. Sim. Na verdade, alguns relatos que eu li, que os samaritanos, quando eles disseram que eles se tinham convertido ao judaísmo, e não sei porque os judeus têm pavor do samaritano, e eu tive que um dia perguntar ao meu teacher lá, né? Por que eles são tão inimigos dos judeus dessa forma? Então, assim, em breve palavras, rapidinho, eu não vou a fundo, depois que o samaritano converteu ao judaísmo, eles garantem que eles nunca converteu de verdade. Na verdade, eles tinham algumas práticas da Torá, eles dizem que eles até eram bem, mas outras práticas não. E eles dizem que quando Neemias estava na reconstrução do templo, muito daqueles que é o Tobias, o Oreva lá, que estava contra a construção do templo, era o samaritano. E eles foram eles que mandaram a carta para o rei, pedindo para embargar a construção lá, que você sabe como é que é no livro de Neemias. Então, aí eles queriam depois oferecer ajuda. Aí eles disseram que não precisava, os judeus recusou a ajuda deles porque eles sentiram que eles não eram verdadeiros. Então, depois eles descobriram, eles tinham até aceitado eles como novos convertidos no judaísmo. Depois eles descobriram que eles tinham prática pagã e continuavam adorando outros deuses e dizendo que era judeus. Foi aí onde que eles expulsaram eles e não aceitam eles como judeus de jeito nenhum. Assim diz o teacher, né? Procede essa narrativa. Essa narrativa ela também é confirmada por alguns historiadores. Não é? José... Pastor, sim. Não estou discordando da irmã Lúcia, não, claro. Eu concordo com ela. Mas uma coisa interessante é que os samaritanos eles tiveram certos problemas pós o cativeiro. Sim, pós o cativeiro. Porque os samaritanos eles conheceram a lei de Moisés, conhecer a lei a Torá. Eles conheceram através do rei Josias. Quando o rei Josias fez a reforma, ele foi em Samaria e ele levou o povo que o rei Tiglat-Pileser havia levado para lá, que era a mistura... Tiglat-Pileser III, exato. Isso, que era o samaritano, que lá havia um sacerdote também, que segundo a Bíblia termina em Reis falando que eles não souberam comportar na terra e Deus enviou leões para destruir. Então, eles enviaram o sacerdote, porém, depois nós vemos no livro de Crônicas que o rei Josias esteve lá, após o avivamento em Judá, ele esteve lá. Então, eu acredito que eles conheceram um bom evangelho. Na época da pós-cativeiro, eu acredito, sim, que eles estavam bem misturados, porque, além da rejeição de Neemias não aceitar eles junto na construção do templo, para que não houvesse um ecumenismo. Porém, a mulher samaritana, ela mostra que havia uma dificuldade na religião samaritana, mas eles adoravam a Deus, porque ela fala, os judeus dizem que é em Jerusalém, mas os nossos pais, ela não citou o monte, mas nós sabemos que é o Monte Gerizim, e ela fala, os nossos pais dizem que é, mas Jesus deixou claro que a teologia é adorar a Deus em espírito e verdade, e não em local. Exato. Então, eu acredito que na época de Jesus, os samaritanos estavam mais quebrantados do que na época de Esdras e Neemias. Não, sem dúvida, sem dúvida. Infelizmente, a rivalidade com os samaritanos ela começa lá atrás, bem lá atrás. Por causa da possessão da terra. Exato. Basicamente por causa da posse da terra. Depois da posse da terra, entra uma rivalidade cultural. Depois da rivalidade cultural, uma rivalidade política. Religiosa. Depois a religiosa. E vão se somando vários fatores.
mas, como o irmão Kleber citou, a questão do rei Josias, ela foi uma chave importante. Na verdade, foi uma oportunidade de ouro que Deus deu aos samaritanos através do rei Josias para que os samaritanos pudessem se aproximar do nosso Deus. Só que eles decidiram. É comprovado que hoje existe uns 800 samaritanos ao norte de Israel. 500. Em torno de 560 a 700. Aquele site chamado The Temple Institute confirma isso. De 500 a 700. E o mais estranho, se eu posso dizer, né? Eles conservam literalmente a língua e o mais assustador, a cultura, que é o mais assustador. Eles, ou seja, se tornaram uma sociedade pequena, mas altamente hermética. Por isso que é um privilégio quando alguém vai a Israel e consegue se infiltrar na comunidade dos samaritanos e conviver com eles. Sei que, devido à religiosidade deles, eles são fundamentalistas, o contato com eles, com a civilização, é bem restrito. Eu vi um documentário há coisa de 8 meses na National Geographic e, com muito custo, 2 arqueólogos e um historiador foram permitidos a fazer entrevista com o chefe dos samaritanos, mas ele deixou 2 condições: não identificasse a cidade e não identificasse o nome. Entraram as câmaras, tinham só 4 pessoas permitidas no recinto, não se podia, repito, identificar a localidade, ainda que já sabemos mais ou menos a localidade, mas o camarada que era, digamos, o líder religioso daquele grupo não podia dar o seu próprio nome e não podia dar detalhes sobre a preservação da cultura. Mas isso é uma coisa fantástica, porque, claro, foi uma permissão de Deus de uma forma especial para que a cultura samaritana pudesse, pelo menos em parte, ser conhecida até os dias de hoje. Deus me permitindo, né, indo a Israel, não sei, eu vou fazer qualquer doideira para caçar uma forma, uma maneira de encontrar esse povo. Ainda sei que eu vou ter dificuldade, né? Eu não sou ninguém, né? Mas ser inimigo dos judeus, pastor. Não, mas mas o que eu posso fazer? Eu já sou inimigo dos askenazitas, os askenazitas não vão com a minha cara, entendeu? Eles têm pavor deles. Por eu ser sefaradita, eu já sou olhado com um canto de olho, né? Eu não posso entrar, não sei se vocês sabem, em sinagoga de judeus tradicionais, que são os askenazitas. Eu sou discriminado, pesado. Me chamam de preto. Pastor, mas olha só, na minha classe só tem eu de gentia para eles. Ei, coisa boa! Ei, coisa boa! Então, só tem eu. Eles não têm coragem de me perguntar nada. Então, e nem eu. Então a senhora vai ter que jogar essa luz de Cristo que está dentro da senhora aí para abalar esse povo. Tem que abalar esse povo. Vamos lá, gente, vamos lá. Do capítulo 2:4 de Daniel até o fim do capítulo 7, este livro está escrito em aramaico, como já falamos. O resto do livro está escrito em hebraico. Olha que interessante, vou repetir mais uma vez. De Daniel 2:4 até o fim do capítulo 7. Mete ali um highlight. O original você não vai encontrar em hebraico. Todinho em aramaico. Nos originais, né? Quando você pega os rolos no original, não vai estar em hebraico. É bem interessante isso aqui. Super interessante. Os capítulos dos 2 ao 7 tratam mais dos gentios, e por isso faz todo sentido ser escrito em aramaico, porque Daniel estava no meio dos gentios, caldeus. O resto do livro fala mais para os judeus, e por isso está escrito em hebraico. Aos 82 anos, em 539 a.C., previu a conquista da Babilônia pelos medo-persas, o que aconteceu naquela mesma noite. Mene, Tekel, Ufarsim. Se lembram? A mão de Deus escrevendo na parede do palácio de Belsazar. Ali foi fantástico. Daniel recebeu a revelação, segundo Heródoto, né, um dos historiadores, segundo Heródoto, Daniel recebeu provavelmente essa revelação em torno de 4, 5 horas da tarde. E perto das 11 da noite, Belsazar caía. Uau! Isso foi no mesmo dia, questão de menos de 8 horas. Menos de 8 horas, a previsão, a profecia da queda do Império Babilônico se realiza de uma maneira estupenda. No ano seguinte, em 538 a.C., Daniel é jogado na cova dos leões. Aí está Dario como o rei dos Medas.
mas sobreviveu graças ao livramento de Deus. Ele permaneceu com grande prestígio na corte do novo império. Aí nós temos o esboço do livro, bem prático. Vocês podem encontrar vários esboços, né, que o livro em si traz. Tá? Eu acredito que eu já falei o que eu vou falar agora, mas eu quero só dar uma ênfase que é importantíssima. Eu repito, não estou ganhando absolutamente um centavo com o que eu vou falar. Deixa eu só aqui eu tentar, se eu conseguir, deixa eu ver aqui, se eu conseguir dar um pin. Isto. Eu já recomendei a vocês esta Bíblia. Não estou ganhando nada em fazer essa propaganda. Hoje, em língua portuguesa, é a melhor Bíblia de estudo do mercado. Pensa numa mini enciclopédia. Eu já comprei. Irmã Maria Duva comprou? Maravilha. Também tem, pastor. Eu comprei. Já comprou? Vocês que compraram, já deram uma olhadinha? Eu gostei. Eu gostei. Como? Ela só tem a letrinha pequena, mas eu gostei. Gente, eu já devorei. Eu estou devorando. Os comentários. Lindo. Também os comentários. Lindo. É a melhor. Gente, não estou exagerando, não. Não é porque alguém vai dizer, não, é porque o Antônio Gilberto foi o seu mentor. Realmente. O pastor Antônio Gilberto foi meu mentor por 14 anos. De 1969 a 1983, ele me acompanhou, lado a lado. E eu fiquei emocionado ler as notas, porque são as palavras que eu vi ele escrever nas notas de comentário, né? Porque quando ele dava estudo bíblico para os obreiros da Assembleia de Deus de Cordovil e São... Hein? Coloca aí, pastor, me tirar foto. Ó, a Bíblia de comentários do pastor Antônio Gilberto, CPAD, Gerizim Books. Gente... CPAD está mais barato. Está quanto CPAD? A 70 alguma coisa, a Gerizim está 80 alguma coisinha. Mas se você mencionar que está estudando na Academia Bíblica Berea, pastor Luiz Prestes, vão lhe dar 10%. Aí cai para 70 alguma coisa. Eu ganhei 10%. É só mencionar, mas vocês ficam na liberdade. Ou CPAD ou Gerizim. A CPAD está mais barato mesmo. Eu paguei 79. O senhor lembra aquele dia que eu liguei, pastor? 79. A Gerizim está fazendo 74. $5 a menos. Yes. 74. Não estou querendo criar polêmica na concorrência. Vocês fiquem bem à vontade. Ou CPAD, a Gerizim não tinha ela. Porque ela foi esgotada. Eu já tive informações, eu liguei, está saindo como água. Está saindo como água isso aqui. Gente, se você puder adquirir um exemplar, é uma enciclopédia completa, linda. Eu gostei muito, eu gostei. Linda. Eu já praticamente esgotei ler todos os comentários. A melhor Bíblia. Então, se você... Eu estou lendo os comentários todos também. Eu já estou em Ezequiel. Já li 2 vezes os comentários. Se você puder, na verdade, ter o acesso, entende, a essa Bíblia, você não vai se arrepender. Só ficou curtinha, pastor. Eles vão fazer uma outra edição. Eu tenho uma informação que em 2022 eles vão lançar ela um tamanho maior. Ou seja, maior e com a letra bem maior. Só que ela vai sair bem mais caro, né? Eu já tive essa informação. A espada tem que ser maior. Ela aqui nos Estados Unidos ela vai valer $110. Eu já tive essa informação. 110, mas também é uma coisa fantástica. É um investimento, eu vou querer. É um investimento que você vai fazer para a vida inteira. Tá dada a dica, gente? Procura, na medida do possível, ter esse material, porque com esse material você praticamente vai encurtar. Ao invés de ter 3 dicionários ou de 3 concordâncias, você vai ter tudo num só volume, numa só tudo resumido. Isso, tudo resumido. E olha, e além tem esboços, tem estudos bíblicos, lindo. E quando você abre lá na parte que fala sobre Daniel, é riquíssima informação que dá sobre os profetas maiores e os profetas menores, né? Tem gente que quer comprar um livro sobre os profetas menores, mas essa Bíblia já traz tudo mastigadinho. Deixa eu fechar aqui, que alguém abriu acidentalmente. Deixa eu fechar de novo. Maravilha, já está fechado. Depois, se algum aluno quiser participar, só abrir, mas não esquece de fechar o áudio, porque é muito fácil de vazar. Bom, aqui temos o esboço do livro, tá? O esboço bem prático, capítulo 1. Depois do 2 ao 7 é o destino das nações do mundo. Aí viramos a página,
do capítulo 8 ao 12, que é o futuro de Israel. Aí depois temos os destaques do livro. Nós vamos falar de alguns destaques que não estão aqui dentro da apostila. Primeiro, a comida oferecida aos ídolos que Daniel e os amigos não comeram. Número 2, Daniel conta o sonho do rei e o interpreta. Fala de 4 reinos mundiais: Babilônia, Medo-Persas, Grécia e Roma. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, como a própria história nos ensina. Os amigos de Daniel na fornalha ardente, a estátua de ouro com 27 por 3, ou seja, 27 metros de altura por 3 metros de largura. A loucura de Nabucodonosor. Quando nós estudamos o hebraico, descobrimos que Deus lançou um vírus, olha que coisa louca, né? Sobre Nabucodonosor. E esse vírus é chamado de licantropia. Que gera uma enfermidade, repito, chamada licantropia. O que é licantos, do grego, quer dizer animal, ou animalesco, ou selvagem. Tropia, enfermidade, anomalia. Então, licantropia, enfermidade que leva o ser humano a se comportar como um animal ou como um ser selvagem. Então, olha que interessante que o hebraico lança essa expressão ainda de cunho científico, mas está lá. Então, Nabucodonosor recebeu permissão de Deus para ser afetado por uma enfermidade altamente desconhecida na época. Até os dias de hoje também, a licantropia desconhecida. O quinto destaque, chifre grande quebra 2 chifres, e depois o chifre grande se quebra e nascem 4 outros. Alexandre é o chifre grande, destrói o Império Medo-Persa em 330 a.C. Mas preste atenção, isso aqui é super interessante. Mas morreu 12 anos no poder de seu vasto império, foi dividido entre seus 4 generais. A história diz que Alexandre havia engravidado uma rainha, né? Uma rainha oriental, só que esta criança ela é abortada, segundo alguns historiadores, ela é abortada, ela não chega a nascer, porque Alexandre teve várias mulheres, várias amantes, e, consequentemente, o herdeiro direto e legítimo de Alexandre não vem à existência como o próprio Alexandre queria. Por quê? Porque a profecia bíblica já estava clara, patente, que o império de Alexandre não seria entregue nas mãos do seu herdeiro direto, mas na mão dos seus 4 generais, para que a profecia, não é, dada a Daniel se cumprisse na pessoa dos 4 chifres, representando quem? Os seus 4 generais: Lisímaco, Seleuco, Ptolomeu, me escapa agora o nome do 4, mas eram 4... Cassandro. Cassandro, obrigado. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Obrigado, irmão. A memória do irmão Kleber, diga-se de passagem, está cada dia mais fresca e a minha cada dia mais encolhida, né? Tem que ter um renovo. Preciso de renovo, gente. Só Deus na causa, né? Também, né? Lendo e estudando desde os 2 anos de idade, vai chegando um momento que a velhinha vai apagar, né? Mas antes de apagar, vocês não vão ficar na mão, não, gente. Já vou jogar. O Kleber está novo, pastor. Eu vou jogar. Não, o Kleber está novo. Não, o Kleber está igual a alface fresco. Eu já estou no estágio de repolho encolhido. Né? Estou chegando lá. Se Deus me der mais 5 anos ainda na ativa, eu estou feliz da vida, gente. Só isso? Só está com muita pouca fé, ué. Então vou morar mais para que o meu tempo. Não, pastor Abraão de Almeida está de pé, né? Com 84 anos, né? Não, meu cliente tem 92 anos, tem uma mente invejável. Coisa boa, então vou ter que... Mas ele anota tudinho, tá? Não esquece nada. Eu também anoto tudinho, e às vezes eu esqueço aonde eu anotei. Isso que eu prego tudo no computador, até no espelho. Tá vendo aqui as minhas costas? Aqui, ó, tá cheio de sticker. Tá cheio de sticker. I do the same thing, pastor. Se eu mostrar vocês o outro lado do meu escritório, vocês vão pensar que é casa de doido. Todo o meu escritório tem sticker, de parede a parede, para não esquecer. E ainda mesmo eu esqueço onde eu coloco o sticker. Mas vamos lá. Pastor, fala. Uma pergunta.
Alexandre o Grande, ele não foi no período dos 400 anos em que Deus se calou para a humanidade, que ele viveu? Chegou passar disso, porque, veja bem, o livro do profeta Malaquias, ele termina de ser escrito em 410 a.C., aproximadamente. Sim. 410 a.C. Alexandre vem depois, entre 330... Período interbíblico. Exato, ele entra exatamente no período interbíblico, de 336 a 333 a.C. Ah, tá. Porque aquele livro que eu tinha perguntado para o senhor, que o senhor recomendou, que seria até interessante ler, onde fala sobre o período interbíblico, ali fala sobre o período de Alexandre o Grande. Isto. Essa é a razão que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, chamado a Septuaginta. Por quê? Qual a razão? Por causa da influência do Império de Alexandre em todo o planeta Terra. A influência foi tão grande, embora, repito, o governo de Alexandre durou muito menos de 10 anos, mas a influência de Alexandre foi tão grande que se estendeu por mais de 400 anos, até terminar o período interbíblico e começar a influência do Império Romano. E esse filho que ele tinha foi quando ele invadiu a Ásia, não foi? Isto, mas ele não foi reconhecido, porque, eu repito, Alexandre teve várias amantes e vários filhos com essas amantes, mas Deus, na sua providência profética, não permitiu com que nenhum dos filhos de Alexandre fossem reconhecidos como seus herdeiros diretos, porque se isso acontecesse, a profecia não se cumpriria. Sim, entendi. Irmão Kleber, ia falar que o Império Medo-Persa ele entrou no período intertestamentário. Sim. E Alexandre o Grande, o império dele durou 200 e poucos anos. O Império Grego, após a morte, os 4 generais, sempre guerra, Ptolomeu com Seleuco. Exato. Mas durou isso, não chegou aos 400 anos intertestamentário. Em torno de 220, 230 anos, mas a influência helenista foi muito forte, forte demais. Predominou até o século III, mais ou menos, a influência helenista era forte ainda. Até o século III depois de Cristo. Embora já era o Império Romano, mas a influência helenista, a influência grega, de todos os impérios que teve o maior tempo de influência cultural, sem dúvida, foi o Império de Alexandre. O Império Romano ele ampliou os trem errados, né? Na cultura grega. Na época de Jesus, o grego era a língua falada igual ao inglês, né? Jesus, né? De Paulo. Inclusive, até na reforma, a maioria dos reformadores, todos os reformadores falavam grego. Exato. Tanto o grego como o latim, né? Ou seja, foi digamos, a absorção de duas culturas. Veja que interessante, gente, como a profecia bíblica ela se cumpre. De todos os sonhos da estátua de Nabucodonosor, se você analisar com cuidado, as partes da estátua que falam do Império Grego como do Império Romano, elas estão muito unidas, muito íntimas. E um dos significados é que tanto a cultura grega como a romana se tornariam muitíssimo íntimas, muitíssimo ligadas, né? Termina o Império de Alexandre, aí absorvido pelo Império Romano, mas a influência do Império de Alexandre é tão grande, né, que tanto o grego como o latim se tornam idiomas muito fortes. A cultura romana absorve muita coisa da cultura grega. Hoje, no Ocidente, tudo que está ligado à lei tem a influência do Império Romano e também do Império de Alexandre. Então, queremos ou não, o grego e o latim, culturalmente e linguisticamente, deixam uma marca fortíssima no mundo ocidental. Como o irmão Kleber mencionou, os reformadores, além de falarem grego, eles também falavam latim. E a maioria das rainhas da Inglaterra falavam latim. O latim, que é bem Elizabeth. interessante. E inclusive, a língua que nós temos hoje, a raiz é latim e grego. Podemos prestar atenção pelo início das palavras. 82% do nosso vocabulário em língua portuguesa vem do latim e 10% vem do grego. E o restante, uma miscigenação de outros idiomas, como o francês, o inglês, o alemão. Pastor. Mas 82% das nossas palavras vem diretamente do latim. Irmão José, rápido. Qual que é a origem das línguas? A primeira língua falada, tem algum estudo que fala sobre isso? Sim, o Ugarita. A Torre de Babel?
Não, antes, bem um pouquinho antes da Torre de Babel, uns 400 não, é isso que eu estou perguntando, porque na Torre de Babel foi onde... Exato, que elas se dividiram. Mas isso, você acredita... Eu imagino que não seria uma quantidade tão grande. Exato. Mas, mas 70, né, pastor? Mas se acredita que o idioma original da Terra, depois da Torre antes da Torre de Babel, poderia ter sido o Ugarita, baseado nas raízes das letras, das palavras e das frases que vieram a ser conhecidas e descobertas pela arqueologia bíblica. Então, encontrar escritas em pedras. Exato, chamada escrita cuneiforme. Isso. Então, Adão ele falou essa língua, Adão. Provavelmente, não se pode afirmar, mas provavelmente o Ugarita poderia ter sido o único idioma que prevalecia Ugarita. na Terra. Porque, na verdade, a própria Bíblia fala no capítulo 11, toda a terra é de uma só língua, de um só falar, eles não tinham nem sotaque. As palavras pronunciadas eram as mesmas. Exatamente as mesmas. De palavra de Minas para São Paulo, para Rio. Exato. Eles tinham só uma forma de falar e sem sotaque. Então, e sem sotaque, que é uma coisa fantástica. Que hoje... Uai, pastor, mas a pergunta é o seguinte: quando houve a confusão da Torre de Babel, eles foram expulsos às 70 nações, tá bom? Então, cada um ali passou a falar um idioma, porque o propósito de Deus é que ninguém entendesse ninguém. Na verdade, Deus tirou do Ugarita uma combinação gigantesca de idiomas. E daí, por exemplo, do Ugarita saiu o hebraico, saiu o aramaico, saiu o siríaco, saiu uma quantidade que eu não vou dar aqui a lista. Eu tenho elas de memória, né, porque fez parte parte da minha faculdade de filologia, né? Eu fiz faculdade de filologia, que é uma ramificação da faculdade de letras e de linguística, então eu tenho de memória todo o esquema. Se alguém quiser, eu posso postar no privado de vocês um gráfico da origem, ou pelo menos da suposta origem das línguas através do tempo, né? Ou seja, o 7º século antes de Cristo, né? Aliás, o 7º milênio, o 6º, 5º, até chegar mais ou menos em torno de 400 antes de Cristo, que aí já os idiomas já estão praticamente consolidados. Isso só do ramo ocidental. Do ramo oriental tem outra quantidade gigantesca. Hoje são 3.875 idiomas, 4.211 dialetos. Para vocês verem, o negócio tomou uma proporção doida. A escrita também foi algo tremendo, né, pastor? A escrita começa a aparecer a partir do entre o 9º e o 8º século, nono e 8º milênio antes de Cristo, ou seja, entre 9.000 e 8.000 antes de Cristo aparecem as primeiras características da escrita. A escrita ela ganha, na verdade, oficialidade a partir de 3.500 antes de Cristo com a escrita. Perpetuou a história, né? Isso, a história da escrita começa com a escrita cuneiforme. Mas vamos lá, para a gente fechar, para a gente já avançar, porque eu tenho que entrar já em profetas menores. Daniel na cova dos leões, já falamos. Os animais, leão para a Babilônia, urso para os medo-persas, leopardo para a Grécia e animal terrível e poderoso para Roma. Aspecto 9 a 70 semanas de Israel, né? Sobre o período profético dos 490 anos que envolveriam desde o cativeiro babilônico até a morte de Jesus e depois da morte de Jesus até o período da grande tribulação. Não vamos entrar nos detalhes, porque teremos que entrar em escatologia para falar sobre as 70 semanas de Daniel. E o ponto 10, a hierarquia dos anjos malignos, né? Como os capítulos do 13 e 20 nos falam, que são os nossos principais inimigos confirmados em Efésios 6:12. Deixa eu entrar em 5 minutos, no máximo 10 minutos, um ponto que é muito, não vou dizer polêmico, mas acaba, sem querer querendo, como diz o Chavo del Ocho, gerando uma polêmica totalmente desnecessária, antibíblica, porque as pessoas, às vezes, são dadas a seguirem, vamos dizer assim, eu ouvi falar, ao invés de dizer a Bíblia diz. Isso é muito grave, que hoje em dia um bom número de evangélicos, de cristãos, dizem eu ouvi falar, mas não prova na Bíblia. Por exemplo, o famoso
famigerado jejum de Daniel. Quem já ouviu falar do famoso jejum de Daniel? Todo mundo, né? Mas tem um problema. Tem muita gente que bate na tecla que o jejum de Daniel durou 21 dias. Alguém já ouviu isso? Claro, eles fazem essa dieta. Faz esse jejum. Mas não existe na Bíblia isso. O jejum de Daniel não durou 21 dias. Vou repetir. O jejum de Daniel não durou 21 dias. Não existe nenhum lugar na Bíblia que afirme isto. Não existe. Que é isso, pastor? Agora você está me escandalizando. Não. Vamos tirar agora a coisa em pratos limpos. O que existe é um jejum restritivo, ou seja, limitação de certos alimentos por um período de 10 dias. 10 dias. E esses 21 dias foi o tempo que o anjo Gabriel ficou retido nos ares para trazer a resposta à oração de Daniel. Quem sabia foi ouvida desde o primeiro dia, né, pastor? Exato, só que a resposta ficou retida nos ares por 3 semanas. Ô, pastor, o que eu ficava confuso era com isso, porque quando eu li que era 10 dias, e quando a parte que falava sobre o anjo, mas ali não definia que ele tinha dado uma continuidade no jejum. Aí, quando eu vi pregações falando sobre... Cuidado com conhaque de alcatrão e catraca de canhão. Ei, isso aí dá um problema. Vamos à Bíblia? Vamos lá, gente. Pega a caneta, papelzinho e anota aí. Vamos à Bíblia. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Versículo 12. Você pode até encontrar nos versículos anteriores. Vamos, pelo menos, começar o versículo 8. Versículo 8, pronto. Vamos pegar o contexto. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que não lhe permitisse não contaminar. Qual a razão que Daniel decidiu abster-se das iguarias do rei? Resposta. Comida sacrificada às outras. Isso, tudo oferecida aos ídolos da Babilônia. E eu também creio que havia animais, segundo a dieta religiosa dos judeus, impuros na alimentação. Provavelmente, e ele não teria como deixar de comer. Exato. Provavelmente havia porcos, porque se você estudar... Eu acredito que essa é a parte principal. Se você estudar a cultura... Se você estudar a cultura babilônica, só estudar a cultura babilônica, o porco e o coelho eram iguarias muito apreciadas. E o porco e o coelho são animais imundos na cultura judaica. Então, ainda, né? No Brasil também é apreciado. É apreciado, mas vamos... Pastor, mas olha para você ver, eu concordo com eles num ponto. A verdade ali é espiritual. Sim. Porque o porco é um animal egoísta, egocêntrico. Ele, quando ele vai comer, ele não pensa em ninguém. Você entendeu? É um empurrando o outro, um passando na frente. Ele não rumina, ele não mastiga, ele não tem tempo de agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus, né, faz na vida dele. Então, a parte espiritual que os judeus explicam, eu gosto. Porque o momento que você senta na mesa, você tem que sentar para dar graças a Deus e entender a bondade de Deus na sua vida. Faz sentido. Como qualquer porcaria. Agora, interessante, né? Entre os judeus sefaraditas e os askenazitas, não sei se alguns de vocês sabem, os sefaraditas não consomem bode de jeito nenhum. Não. Porque na visão do sefaradita, o bode está na mesma situação do porco. Interessante. Os askenazitas comem carne de bode, mas os sefaraditas não. Porque meu avô foi rabino. Mas tu pode rumina ou não? Sim, de uma certa forma, sim. É considerado um ruminante. Mas meu bisavô, que era rabino, ele dizia, né, em hebraico, animal infame, animal nervoso, irado, animal indomável, chama-se bode.
Não respeita nem o pastor dele. Exatamente. Deixa quieto, irmão. Senão a gente está pregando sobre diferença de bode, ovelha e porco, que não é o objeto do momento, né? Está tudo incluso, pastor. Está no pacote, mas um dia eu vou trazer uma mensagem, eu vou postar, né? Crente bode, crente porco ou crente ovelha? Vamos lá, isso aí é uma mensagem perigosa, né? Crente bode, crente porco, crente ovelha, né? E, enfim, vamos lá. Versículo 9. Ora, Daniel concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Versículo 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, viria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Versículo 11. Então Daniel disse ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Anote aí, só por curiosidade. Esses eram os nomes hebraicos dos 3 amigos de Daniel. Tá? Ananias. A Misael e Azarias. Ou seja, Ananias, Sadraque, Sadraque, Mesaque, Azarias, Abdenego. Sadraque, Mesaque e Abdenego são os nomes babilônicos ou caldeus. Okay? É o nome de deuses, né, pastor? Exato. Então, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abdenego. Então, anote aí, no versículo 11, esses são os nomes hebraicos, naturais, de Sadraque, repito, Ananias, Mesaque, Misael, Azarias, Abdenego. Anotou aí? Yes. Anotou? Vale a pena anotar para não causar depois um curto-circuito na sua cabeça e até mesmo quando alguém te pegar no jeito, né? Explica aí, minha irmão. Sadraque, Mesaque e Abdenego ou Ananias, Misael e Azarias? Aí você explica. Ananias, Misael e Azarias, os nomes hebraicos. Sadraque, Mesaque, Abdenego, os nomes babilônicos ou caldeus. Versículo 12. Olha, aqui está a chave. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e os que se deem legumes a comer e água a beber. Gente, é cômico, com todo respeito. Não estou achando cômico porque eu estou faltando com respeito. É cômico você ir nas redes sociais. Jejum de Daniel, 2 pontos. Não tomar cafeína, não assistir televisão, não ter acesso à internet, não jogar bola. Rapaz, é cômico. Não tomar café. Não tomar café. Isso é cômico, gente. Isso é cômico. Tem nada a ver com coxa. É cômico. Gente, isso é absurdo. O jejum de Daniel está aqui, já está dizendo tudo. O jejum de Daniel é legumes e água. Nada mais, nada menos. Não, pastor, é uma contemporização, é uma forma contemporânea. Então não é dele. Pode ser do fulano ou do fulano. É o seu. É o seu, exata. Gente, então, isso chega a ser cômico, é absurdo. E os pastores estão lá aplaudindo. Esse é o jejum de Daniel. E colocam um like lá desse tamanho. Desse seu irmão Daniel. O que é isso, irmãos? Por favor, isso é brincar com a palavra de Deus. A Bíblia ela é clara, ela é específica. Se é legumes e água, ponto final. Chega de adições, de inclusões. Parece que é para criar um sensacionalismo, né? Jejum de Daniel. O que é isso, gente? O jejum de Daniel limitava ao consumo de legumes e água. Pronto. Não era um jejum completo e nem muito menos um jejum parcial. Mas não parece que é para criar. É para criar sensacionalismo. Porque, no Novo Testamento nós não vemos ninguém fazendo essas imitações. Nenhum dos grandes apóstolos, ninguém. O povo de hoje faz 7 passos para derrubar a muralha de Jericó, que já caiu há tanto tempo atrás. O jejum de Daniel. O jejum de Daniel não serve para mim. O meu jejum que serve para mim. Então, o povo tem que parar com esse negócio. Isso se torna, para mim, religiosidade. Infelizmente. Esquecer o que é viver debaixo da graça de Cristo, viver na graça, andar em espírito e viver na graça. O povo não entende isso. Essas pressões que é feita para chamar a gente com símbolo judaico
invenções, coisas, por exemplo. Eu já vi igreja que criou um poço de Betesda. Sim, eu já vi também. Entrei numa aqui há pouco tempo. Vamos lá, o poço de Betesda. O anjo desceu lá para agitar água? Não, não desceu, nunca vai descer. O poço vai rachar, a água vai cair na igreja. O próprio Jesus acabou com a história do poço de Betesda. Ele chegou e curou o paralítico. Acabou. Então, o pessoal vive de coisas místicas. Essa é a realidade. O evangelho vive dessas coisas. Esse neopentecostalismo que aconteceu em 1950 para frente, para mim, é vergonhoso. Eu falo assim. Eu acho vergonhoso porque não há Bíblia. Não tem Bíblia. E a Bíblia é interpretada através de símbolos. Eles são, como eu já falei, são adeptos da escola de Alexandria e só interpretam a Bíblia através de símbolo. Foi o que outro dia foi perguntado na aula, como que a pessoa faz, eu não lembro qual das irmãs que perguntou, para pregar no livro de Isaías se não tivesse internet. Eu fico tentando entender, por exemplo, não existia internet na época de João Calvino, todas as pregações de João Calvino foram expositivas. Todas. Como é que é o negócio, Kleber? Martin Lloyd Jones, todas as pregações dele são expositivas. Ele foi um dos que seguiu os passos de João Calvino, sem ter tanto acesso à internet. E na verdade, Martin Lloyd Jones não tinha preocupação com a internet. Mas pastor Prestes, meu primeiro pastor que me batizou há 15 anos atrás, que é o pastor Christian, que está com o Silas Malafaia, quando ele fazia o jejum de Daniel, né? Eu lembro que uma vez ele fez, a igreja toda fez, que ele queria que fechasse os bares daqui de Denver. E passaram um giro todas as cidades e fechou muita coisa aqui. Eu creio assim, talvez se a pessoa não tem tanto conhecimento, mas vai com o coração puro, Deus também honra. E eu lembro que naquela vez uma pessoa da minha família que estava 23 anos desviada, Deus honrou e trouxe de volta. Então eu vejo assim, eu sei que nós estamos estudando para ficar todo certinho, mas eu creio também que a gente não deve assim falar, porque às vezes é falta de conhecimento mais da profundidade, mas não quer dizer que a pessoa também é mística. Eu estou falando do jejum de Daniel, não estou falando sobre outras coisas, porque eu não vou julgar aquelas pessoas. E eu vejo que Deus também honra, como Deus também, às vezes, honra o católico. O fator mais importante... mas Deus perdoa o tempo da ignorância também. Mas o pastor Christian é um homem que no Brasil, minha filha, quando ora lá, não é muitos pastor que vai... 50 pessoas vêm aceitar Jesus. Só me permita fazer uma abordagem importante antes que o irmão Kleber entre, se vocês não se importarem. O tempo não é tão rápido, porque o tempo é muito limitado, então vamos limitar um pouquinho a questão. Não é que eu não quero que os irmãos participem, é importante que participem, mas vamos trabalhar com a questão do tempo, né? Porque, do contrário, eu fico travado em não avançar a matéria. Mas deixa eu fazer uma abordagem rápida para nós entendermos. Temos que... Há uma linha muito fina, eu vou repetir, uma linha fina demais, muito fina, entre o equilíbrio e o misticismo. E o problema é que, nos dias de hoje, essa linha fina ela tem sido frequentemente violada e quebrada. Ela é muito fina, vou repetir. É como se fosse isso aqui. Ó. É uma linha fina demais para você separar o que é místico e o que é equilíbrio. O cristão, para ser equilibrado, realmente é algo difícil. Difícil demais. O ser humano tem dificuldade ao equilíbrio. Então, ele pende, né? Ele tem uma tendência de pender ou para esse lado ou para o outro lado. A Bíblia diz, né, que tudo que não é feito por fé é pecado. O que a pastora Cristiane falou faz um sentido no sentido de quê? Faz sentido no sentido qual? 2 pontos. Deus honra a fé de um coração sincero e puro. Yes. Mas nunca Deus vai fazer algo contrário ao que já está estabelecido aqui em nome desta fé. Vou repetir. Deus honra, sem dúvida nenhuma. Conheci o pastor Christian. Embora ele provavelmente não usou o jejum norteado no ponto bíblico de Daniel, mas houve o quê? Deus conheceu o coração dele e honrou a atitude dele, que lutou para manter o quê? Uma linha de equilíbrio. Como eu já conheço homens de Deus que não têm um conhecimento teológico zero ou muito pequeno, mas, em contrapartida, o coração, nas suas intenções de fazer a coisa certa para Deus, nunca entrou em conflito com o que está aqui estabelecido. Eu quero deixar isso bem claro.
tá? Você pode ter a maior fé do planeta. Se o que você quer fazer entra em conflito, aqui esquece. Deus vai honrar primeiro aqui do que o coração. Agora, se o coração do indivíduo tem um desejo de fazer algo, ou realiza algo, ainda que não tenha um conhecimento bíblico e nem teológico, mas não entra em conflito aqui, pode contar que Deus vai trabalhar. Mas e o católico, pastor? Que ele vai lá e pede Maria e recebe. Aí não é Maria, é uma ação das trevas. A Bíblia mas é diz... curado. Me conta isso. A Bíblia, mas o demônio cura. A Bíblia diz... Não, filha, não. Eles não têm conhecimento. Peraí. O demônio cura. A Bíblia fala, então pastora, vamos lá, a palavra de Deus. Não é de se admirar que Satanás se transfigura em anjo de luz. Eu sei disso. Mas eles pedem no nome de Maria, mas em nome de Jesus. Mas não. Ou é de Jesus unicamente, não tem essa de dois. Não existe intercessor entre Deus e o homem, senão Jesus. Está lá claro, não há mediador. Não, eu creio assim. Uma pessoa que é católica me pediu, o irmão estava morrendo. Ele orou, ele pediu, sei lá, o santo ayada dele. Mas ele falou assim, ora para mim também. E a gente orou no grupo de intercessão. A pessoa estava morta já e não morreu. Então, tipo assim, eu vejo assim, Deus usa... Talvez Deus é curado porque Deus aciona o reino espiritual, porque... Não glorifica assim, Jesus. Porque, na verdade, eu sei que complica muito para o católico, porque ele crê que recebeu daquilo ali, mas Deus também derrama. Eu não acho que é o diabo que cura, eu acho que Deus aciona um intercessor. O diabo tem poder poder. orar. O diabo tem poder para curar com certas limitações. O diabo transformou a mesmo cajado de Moisés. Eu sei disso. Pastor Agostinho, com a permissão de Jesus, ele faz sim. Gente, me permitem, não vamos entrar nesse terreno, porque vai abrir um leque enorme e nós vamos sair do propósito. Só concluir o que eu estava falando. Por gentileza, mas a gente não pode avançar porque... eu falei questão de místico, eu não falei místico no sentido da palavra pejorativa, que é a falada hoje. Claro, que é importante separar. Isso. Das pessoas tentar achar coisa na Bíblia que não está. Exato. Eu acho que a Bíblia ela foi escrita uma linguagem perfeita para nós. Tivemos pessoas preparadas que Deus preparou para traduzir na nossa língua, mesmo que há algumas dificuldades na tradução, nós temos condição de comparar com outras traduções. Hoje nós temos condição, mesmo não dominando a língua original da Bíblia, temos condições de ter um exemplar buscar na internet. Então, quando eu falei de místicos, são pessoas que vivem como se fossem os gnósticos. Exatamente. Essa religião de mistério, exatamente, onde ele acha as coisas entre as linhas da Bíblia que não tem. Exato. É esse tipo de coisa que eu estou falando, que eu não concordo. E esse tipo de coisa leva à interpretação errada e um suposto avivamento que não aconteceu e que nunca vai acontecer. Então, para mim, é uma deficiência do conhecimento bíblico. Gente, entrar nesse terreno é um pouquinho gigante, porque a gente vai entrar em muitos desdobramentos. Nós vamos ter uma matéria lá na frente, se me permitem, que nós vamos trabalhar 5 semanas só falando sobre isso. O momento, agora, obviamente, não é apropriado, porque a gente vai se desviar demais do conteúdo, entendeu? E nós temos que ficar bem focados no conteúdo. Então, não se sintam mal, não se sintam incômodos. A gente quer abrir o espaço para que todos participem, mas nós temos que ser sábios com o uso do tempo. Entendeu? Rápido. Um minuto para a senhora. Um minuto. Qualquer matéria agora do básico em teologia. Do médio. Não, do básico. Agora nós estamos estudando síntese do Novo Testamento, terças e quartas, e síntese do Antigo às quintas-feiras. Ok. Vamos lá. Irmã Eliadna, tem uma pergunta? Voltando lá nos 10 dias de Daniel, ali ele fala para experimentar 10 dias de legumes e água. Só uma... Ele ficou nesses 10 dias ou ele escolheu essa alimentação como estilo de vida? Ele escolheu esses 10 dias e ele escolheu essa alimentação como um estilo, as duas coisas. Só para fechar essa questão, não posso mais prosseguir, vamos a Daniel capítulo 10, só para fechar essa questão. Isso aqui é amplo, gente, isso aqui é muito amplo, né? Quanto mais você cava, mais a gente afunda. Daniel capítulo 10, vou pedir com que vocês abram o texto bíblico, Daniel capítulo 10. Só vou ler um versículo para vocês
entenderem de onde vem a confusão. Daniel, capítulo 10, versículos 2 e 3. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Anote aí, esse é o texto que muitos confundem com o jejum de Daniel. O jejum de Daniel foram 10 dias, como já acabamos de ler, no capítulo 1, legumes e água. Legumes e água. Alguém abriu acidentalmente o áudio. Vou lá de novo, fechar. Por favor, me ajudem, mantendo o áudio fechadinho. Se alguém for abrir para participar, abra e feche novamente, senão fica difícil. Obrigado. O texto que é confundido é esse aqui, o capítulo 10, versículo 2 e 3. Que Daniel aqui estava fazendo um jejum específico para ter uma resposta de Deus. E diz a Escritura, no mesmo capítulo 10, que desde o primeiro dia, a oração de Daniel foi ouvida. Só que ele tinha que fazer a parte dele. Qual é a parte dele? Jejuar, se consagrar, se separar. Mas o capítulo 10, está anotando aí? 10, versos 2 e 3, não tem nada a ver com o jejum de Daniel do capítulo 1. O capítulo 1 foi o chamado jejum restritivo, abstenção de certos tipos de alimento para alcançar propósitos espirituais. E aqui no capítulo 10 foi um jejum para obter uma resposta específica e combater o mundo das trevas. Anotado? Anotado? Compreendido? Sim ou não? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, grite agora, por favor. A gente não entrar à frente com mais dúvidas, porque causa, na medida que a dúvida vai ficando rolando, é tipo bola de neve, ela vai ficar desse tamanhão. Vamos lá, para fechar. São 9h31. Aliás, para fechar, não. Vamos abrir profetas menores. Profetas menores, se você quer uma visão mais detalhada das potências mundiais preditas por Daniel, está ali na página 26, a interpretação do sonho da estátua de Nabucodonosor. Está aqui, ó, totalmente detalhado. Por favor, tenha uma plena atenção aqui, plena atenção. Eu posso, na época da prova, passar essa estátua para você completar o que está ligado às partes da estátua. Está entendendo a minha dica? Então, ó, muita atenção nesse gráfico aqui da página de número 26. Aluno do médio em teologia, se não conhecer isso aqui, ó, alguém deixou de novo o áudio aberto. Por favor, gente, ajude, o dedinho hoje está meio nervoso. Por favor. Quantas vezes alguém abriu o áudio, quantas vezes eu vou pedir, eu vou fechar. Porque o som, quando vaza, queira ou não, atrapalha a mim, que estou falando, e ao aluno que quer ter concentração. Me ajuda, por favor, me ajuda. Pode abrir o áudio, mas abre e fecha. Tá? Dá uma de Jesus, né? Abre e fecha e ninguém abre. Vamos lá. Página 27. Livros proféticos, parte 4, os 12 profetas menores. Oséias. O nome Oséias significa libertador ou salvador. Anote aí. O nome Oséias, ele vem da mesma raiz da palavra Josué e da palavra Jesus. Vou repetir. O nome Oséias, ela vem da mesmíssima raiz do hebraico, da onde vem a palavra Josué e Jesus, ok? Que a raiz é Yoshua. Yoshua quer dizer salvador ou que redime. Então, dessa raiz, Yoshua, do hebraico, vem Yoshua e Yoshua, que tem uma pronúncia bastante semelhante, que resulta em Oséias, Josué e Jesus. O autor do livro, profeta Oséias, filho de Beeri, era contemporâneo dos profetas Amós, Isaías e Miqueias. Olha que interessante. Então, Oséias, aliás, conheceu Amós, Isaías e Miqueias. Deve ter profetizado por pelo menos 38 anos. A data
entre 785 e 722 a.C., durante os reinados dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, todos de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. Lembre-se que existiram, dois reis Jeroboão. Vou repetir, cuidado. Segundo a Bíblia, existiram dois reis Jeroboão. Dois. Jeroboão I foi filho de Salomão e começou a reinar em torno de 930 a.C. Jeroboão II foi rei de Israel e começou a reinar em torno de 725 a.C. Então, tenha muito cuidado em não fazer essa confusão. Assim como fala de Nabucodonosor I, Nabucodonosor II, Jeroboão I, Jeroboão II, Artaxerxes I e Artaxerxes II. Pastor, que confusão! Me ajuda a entender. Sobre Artaxerxes, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Artaxerxes I aparece no livro de Esther, também conhecido como Assuero. Artaxerxes II aparece no livro de Neemias e Esther, que ordena a reconstrução da cidade de Jerusalém. Então, isso a gente vai depois trabalhar, mas é importante sempre separar esses reis que tinham o mesmo nome, só que diferencia de primeiro e segundo. Primeiro e segundo. E é natural que quando você não estuda ou não presta atenção, é normal você confundir. O mais confuso é a questão dos Herodes. Não sei se vocês sabem. Existiram 7 Herodes. Meu Deus! Herodes Antipa, Herodes Filipe, Herodes Arquelau, Herodes o Grande, e vai. Papai do céu! A Bíblia fala de Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Arquelau e Herodes Filipe. Dos 7 fala 4. E Agripa também. Hein? Agripa. Agripa, então. Herodes Agripa. E o Herodes o Grande era o pai de todos eles. É o pai de todos. É confuso, mas não, nós temos que separar tanto bíblica como historicamente. Mas vamos a Oséias. O caráter de Oséias era obediente e paciente nas difíceis ordens que teve. Qual foi a ordem mais complicada que Oséias teve que cumprir da parte de Deus? Alguém se lembra? Teve uma ordem complicada. Deus falou com Oséias: você vai fazer isso, isso e isso. Casar com a prostituta. Casar com a prostituta. Me lembrei também. Seja sincero. É uma ordem fácil de ter sido obedecida? Não, um homem com uma natureza santa, um servo do Senhor. Então, é muito difícil, mas Deus queria que ele sentisse realmente como que Israel era um prostituta, entendeu? Ele tinha que casar com ela para ele sentir. Gente, imagina a cabeça de Oséias. Ficou abalada, mas ele era obediente. Em momento nenhum vemos na Bíblia Oséias retrucando. Senhor, tu está brincando comigo? Eu penso que, para ele, quanto mais a pessoa é santificada, mais eu acho que ela tem misericórdia para aquela vida ali. De repente, se fosse um homem que não tivesse Deus orgulhoso, aí que ele não ia obedecer mesmo. Mas entre nós foi uma tarefa difícil. Por favor, vamos ser sinceros. Ele é um homem separado, foi morrer na um homem puro. Foi duríssimo. Para levar a mensagem na íntegra, você tem que viver. Eu não queria estar na pele de Oséias, não, gente. Não sou melhor que ninguém, não. Deus me perdoa. Você tem que passar um vale para você entender o que Deus está falando com você. O chamado de Oséias foi duríssimo. Mas ele cumpriu a pé da letra. A pé da letra. Vamos lá. Foi profeta em Israel nos momentos mais críticos do reino. O que Jeremias era para Judá, Oséias era para Israel, porque Jeremias era o profeta em Judá, quando este foi levado cativo. E Oséias era profeta em Israel quando foi levado em cativo. Então, estava praticamente no mesmo páreo, Oséias e Jeremias, cada um vivendo uma prova mais apertada do que a outra. Um rei, olha só, isso aqui é fantástico. Um rei matava outro rei para ficar no seu lugar, no trono. Menahem matou Salom, Peca matou Pecaías, e Oséias matou Peca. Para com isso. Foi um período de loucura. Gente, período de loucura, total loucura, na época do profeta
Oséias. Imagina você e eu vivos no período do profeta Oséias. A gente ia ter um parafuso. Nem pandemia ia aguentar. Vamos lá. Foi uma época de traição. Olha o período de Oséias. Roubo, assassinatos, idolatria, pecado. Está aparecendo hoje em alguns países, né? Aí para fora. Não vou dizer os países, mas você deve, se você olhar para os países aí fora, estão vivendo um cenário bem parecido, né? Época de traição, de roubo, assassinato, idolatria, pecado, corrupção. Verde e amarelo. Ih, deixa quieto, irmão. Não toca nesse assunto agora, não. Deixa quieto. Deus estava julgando Israel e o fim se aproximava rapidamente através da ação do Império Assírio. Anote aí. Assírio. Está aí na apostila. Não confunda com Sírio. Tem muita gente que confunde Sírio, que vem de Síria. Não tem nada a ver. É Assírio, com 2 S's. E o rei que promoveu a deportação de Israel, ou seja, chegou lá em Samaria e arrebentou com tudo, foi Tiglat-Pileser III. Vamos falar sobre isso na próxima aula. Quem foi Tiglat-Pileser? Né? Senaqueribe não foi nada diante de Tiglat-Pileser. Senaqueribe ameaçou e ainda ganhou na cabeça, né? Deus mandou um anjo lá e fulminou 185 mil, mas só foi um ato de misericórdia, mas o juízo já estava marcado sobre a nação de Israel. Aí, quando veio Tiglat-Pileser, acabou. Não teve Senaqueribe que segurasse. Um anjo segurou Senaqueribe, mas Tiglat-Pileser não. Foi permissão de Deus para acabar com o orgulho da nação de Israel. Esboço do livro. 1:2-3:5, a mulher infiel e o casamento. 1:2-2:1, os filhos como sinais. Capítulo 2, José, a mulher infiel. E Deus castiga e restaura Israel. Capítulo 3, o marido fiel. Do 4-6, a infidelidade de Israel. O castigo de Israel, do 6-10. E do 11-14, o amor fiel de Deus. Eu sugiro vocês, essa semana, o livro não é muito comprido, tem 14 capítulos. Dá uma ledinha nos 14 capítulos do livro do profeta Oséias, que você vai ter uma visão muito bonita, muito interessante. Para completar, para terminar, destaques do livro. Oséias denunciou perjúrio e mentira, assassinatos e derramamento de sangue, gangues de assaltantes e sacerdotes assassinos, adultério, perversão e falsidade, idolatria, embriaguez, abandono total de Deus. Gente, que treva cobria a nação de Israel. Fala sério. Parece, como já repeti, países que temos aí ao redor de nós. Casamento simbólico de Oséias. Ele se casou com uma mulher infiel e adúltera, chamada Gomer. Gomer significa a Quefália. Este é um símbolo de Israel com Deus, pois a nação foi tirada da idolatria para ser esposa de Deus. Olha que loucura. Oséias com Gomer teve 3 filhos. Jezreel, que significa espalhado por Deus. Loruama, que significa não amada. E Loami, que significa não meu povo. Que interessante, né? Imagina Oséias tendo esses filhos da prostituta. E cada nome de Deus dava a Oséias. O nome desta vai ser isso, o nome deste vai ser isso. Imagina a angústia do coração de Oséias, né? Loucura. Esse homem foi provado, gente. Casar com prostituta e ainda dela ter filhos e com nomes bem pesados, né? Nenhum de nós gostaríamos de ter um filho com o nome Aquifália. Nenhum de nós gostaríamos de ter uma filha com o nome de não amada. Nenhum de nós gostaríamos de ter uma filha e colocássemos o nome não meu povo. Meu Deus, olha, foi provado as últimas consequências. E para terminar, apesar de todos os adultérios da esposa, Deus manda Oséias tratá-la novamente com bondade e amor. Leia lá o livro. A mulher pulava a cerca quase que 24 horas por dia, pobrezinho. Como aquele homem sofreu. E ele amou. E os filhos eram dele? Dele com ela, que é o mais estranho. Mas será que era? Pelo menos é o que a Bíblia diz. A Bíblia não, pois diz. É porque ela traía ele, né? Mas a Bíblia diz. Se a Bíblia não dissesse, a gente poderia até levantar essa conjectura. Como a Bíblia diz, está tudo dito.
A gente crê no que a Bíblia diz. Mas ali, Oséias faz questão ali no livro de Oséias de falar que depois que ele fez tudo, que ele arrancou ela da prostituição, que ele deu ela um nome, que ele honrou ela, que ele cuidava dos filhos com amor, ela pegou, voltou a prostituir, para a gente entender o que aconteceu com Israel. Exatamente, exatamente. Ou seja, ela era prostituta, uma vida arrebentada, imunda, pregressa. Aí Deus usa Oséias, tira ela da prostituição, vive em um período relativamente estável, depois de um tempo de estabilidade, que a Bíblia não entra em muitos detalhes, se poderia ter durado 2, 3 ou 4 anos, volta ela para a vida estúpida, para a vida arrebentada, para a vida imunda, para a vida pregressa. Agora, imagina a cabeça de Oséias. Espera aí, eu batalhei, fiz de tudo, amei essa mulher, trouxe ela, tirei da vida de perdição, da cisterna da lama do pecado, e aí a mulher volta de novo. Meu Deus. É o porco. E é um pouquinho pior que o porco, olha, uma porquinha, pior que uma porquinha. Mas é como a nossa irmã Lúcia deixou claro, né? Aquilo ali foi uma lição violenta para que Oséias entendesse na pele o grande amor que Deus tinha à nação de Israel. E o grande amor que Deus tem por nós. Gente, vocês pararam para pensar o quanto Deus nos ama? Nossa, Deus. Deus nos batiza com o Espírito. Tem coisas que Deus permite a gente passar. Boa colocação. E às vezes a gente não entende. Presta atenção. Né? Deus nos dá o batismo com o Espírito Santo, nos dá dons espirituais, nos dá um bom casamento, nos dá uma abençoada família, nos dá bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Daqui a pouco, o que a gente faz? Em vez de ser grato a Deus, a gente diz, Jesus, tchau, vou lá para o mundo. Jesus, eu vou viver com uma metade da minha vida no mundo e outra metade na casa de Deus. Mas Deus é misericórdia. A gente paga as consequências nessa vida? Paga. Mas quando vem o arrependimento, Deus nos restaura. E mesmo assim, tem alguns que ainda voltam 2, 3, 4 vezes. Pastor, se Deus nos esquecesse, nenhum de nós seríamos salvos. Nenhum de nós estaríamos aqui para começar. E muito menos salvo. Sim. É para parar para pensar. Gente, temos que parar para terminar essa aula para a gente meditar sério. O amor que Deus tem por nós, este amor que ele quis mostrar para Oséias em relação a Gomer, o amor que Deus tem para a nação de Israel, e tinha. É porque Israel estava num lamaçal de pecado, como alguns de nós estivemos no passado, e às vezes não entendemos o tamanho do amor e da misericórdia de Deus. Que Deus nos ajude, gente. Pastor, Deus fala, o Paulo fala em Efésios que o poder que Deus libera para salvar uma alma é o mesmo poder para ressuscitar um morto. Ouviu essa? É verdade. Ouviu essa? Que na realidade ele fala que é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo. Exatamente. Romanos fala isso. Paulo aos Romanos fala isso. O mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Cristo é o mesmo poder que Deus usa para salvar uma alma. Para pensar, gente. O preço da nossa salvação foi ou não foi caro? Foi ou não foi caro? Quem entende que o preço da tua salvação, da nossa, é caríssimo, gente? Caríssimo, caríssimo. Que Deus nos ajude a não brincar com a nossa salvação. E isso é que é poder de verdade. E o que me chama a atenção é que a Bíblia fala que faz festa no céu quando um pecador se arrepende. Meu Deus! Mas meu Deus! Acha que isso não é milagre. É lindo isso. Eu sou pentecostal, gosto dos milagres que Deus faz. Mas eu acho que para mim o maior milagre é esse. É a salvação. É a salvação de um poder. Quando o homem se arrepende, hein? O verdadeiro arrependimento. Uma alma. Gente, é o maior milagre que existe no planeta, é a salvação. Já vi cego de nascença enxergar, já vi um morto ressuscitar, já vi canceroso, estágio 5, em 8 horas, ser completamente curado. Já vi coisa de doido, que com certeza você também já viu. Mas o maior milagre, aleluia, salvação. E uma alma vale mais do que o mundo inteiro, né? Não podemos esquecer disso. Gente, você é esse milagre. Eu sou esse milagre. Ele não nos negou o seu filho. Glória a Deus. Você é esse milagre. Entenda isso. Vamos terminar essa aula com isso bem claro na nossa mente. Você é esse milagre. Está aqui agora. Quem crê nisso? Que você é esse milagre? Amém. Quem é milagre de Deus aí, gente? Amém. Alô? Amém.
Olha só um milagre. Um dia Jesus nos encontrou. Gente, É verdade. há 52 anos atrás, 31 de agosto, agora eu vou comemorar, para a glória do Senhor. Jesus me encontrou há 52 anos atrás no judaísmo e me arrancou. E me trouxe para a verdadeira luz, Cristo Jesus. Eu estava no judaísmo, mas Jesus me chamou. Um dia Jesus buscou você e te chamou. Não sei aonde você estava, mas ele te chamou. E você está aqui. Isso aqui é milagre. É milagre. Não tem explicação. Então, agradeçamos a Deus por este milagre que ele fez e que ele nos ajude a perseverar até o fim, mantendo este milagre. Amém? 9h49, vamos aqui rapidinho para terminar. Passamos 5 minutos do horário. Vamos aos exercícios. Você vai fazer os exercícios. Página 21 e 22, só para começar. Página 21, bloco de exercícios, todos com bloco de exercícios, por favor. Página 21 e página 22, a próxima aula. Nós vamos corrigir. Então, dever de casa. Leia, por favor, o capítulo 14. Aliás, todos os 14 capítulos do livro do profeta Oséias. O livro do profeta Oséias tem 14 capítulos. Leia todo ele. A semana dá. Eu tenho certeza que dá. A menos que o teu tempo esteja dessa Dá para ler hoje. Tudo. Dá para ler hoje, concordo com a pastora. Não demora muito, não. 14 não é muito, não. Gente. Não, dá para ler em meia hora, tranquilo. Eu já li várias vezes. Então, sugiro, se você nunca leu o livro do profeta Oséias, leia. Por favor, leia. Isso vai abrir a tua mente, o teu leque de compreensão de maneira fantástica, né? E o exercício das páginas 21 e 22. Compreendido, gente? Próxima aula a gente vai corrigir, então, páginas 21 e 22. Perfeito, gente? Aleluia! Próxima aula, continuamos com Joel, Amós, Obadias, Jonas e vamos embora. Os profetas que vêm pela frente, meu Deus, vocês vão ficar de boca aberta, porque nós vamos estudar sobre cada um deles. Começando por Joel. Joel, eu acho que se eu não tiver cuidado... Tremendo, hein? Não, Joel 2. Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou expor sobre Joel, que vai abalar aqui a Copa da Moreira. Vocês vão ficar chocados sobre alguns aspectos que vocês pensam que conhecem sobre o livro do profeta Joel, mas alguns aqui eu vou ficar até escandalizado. E vou lhe mostrar na Bíblia. Coisa que muita gente faz uma salada violenta. Grande avivamento. Exato. É por aí, irmão José. É por aí. É por aí, né? Dizendo que nós vamos ter um avivamento antes do arrebatamento da igreja. Onde está escrito isso? Está em Joel. Não. Joel está falando de um grande avivamento no final da grande tribulação. Da Babilônia. Paulo fala que vai ter apostasia. Rapaz! Aí, Natália, o irmão Kleber... O avivamento vai ser no milenar, né? No ano milenar. No milênio, sim, vai ser um avivamento mundial. Agora, no final da tribulação, vai ser um avivamento localizado sobre os judeus. Jesus disse que o amor ia esfriar. E Paulo fala que haveria incredulidade e tudo. Então, é esfriamento espiritual, não é avivamento. Apostasia, então. Gente, para terminar, não tem essa de avivamento antes do arrebatamento. Não. Mas ensinam lá em Joel, eles ensinam atravessado, porque não estudam a fundo o capítulo 2, que fala de Sião. Mas esse Joel 2 não se cumpriu no Atos, capítulo 2? Foi um cumprimento parcial. Foi uma amostra grátis para a igreja, mas a profecia plena é todinha sobre o remanescente judeu no final da grande tribulação. Tá? Zacarias, ele combina com Joel quando ele fala que os judeus orarão e pedirão o espírito de súplica e de graça. Irmão Cleber já está adiantando o mistério. Gente, se eu pifar, se Jesus me levar na próxima aula, está aí o professor substituto, irmão Kleber. Já vou passar tudo para ele essa semana. Que é isso, pastor? O senhor está pensando em morrer? Não. Eu tenho que pensar, né, no futuro. Se eu bater as botas, o Beré não para, não. Está aí o irmão Kleber que vai abraçar com tudo. Vai viver muitos anos, você tem sangue judeu, é parente de Metusalém. Ai, Jesus da glória, que Deus lhe ouça. Vamos terminar então, gente. Gente, a aula de hoje, valeu ou não valeu? Amém. Valeu? Para a glória do nosso Deus, valeu. Deu bastante. Amém. É só começo. Quando a gente vai entrar em Joel, vou ter que segurar, né? Porque o Joel vai entrar numa profundidade tremenda. Quando a gente entra em Amós, em Ageu, em Obadias, você vai ficar de boca aberta. Livrinho pequenininho, mas tem muito o que falar ali. Meu Deus! Vamos agradecer
a Deus, pedindo a bênção, a misericórdia dele. Castigo retributivo lá é forte. Esse livrinho vai deixar você angustiado quando a gente for entrar no conteúdo de Obadias. Vamos pedir nossa irmã Ana Bernardino, lá de Nova York, né? Que, com todo respeito, não gosto daquele lugar, não, né? Só para passear. Mas a irmã Ana está lá, então Nova York está abençoado, porque está a irmã Ana e o irmão Robson, né? E outros servos do Senhor que têm abençoado aquela cidade ali, que nem de graça eu moro, né? Mas se a irmã Ana está lá com o irmão Robson, é porque Jesus colocou um cantinho do céu para eles iluminarem aquela cidade de Nova York. Irmã Ana Bernardino, então, vai estar nos despedindo com uma palavra de oração, de profundo agradecimento por tudo que Deus tem feito e continuará fazendo. A vocês, muito obrigado pela participação, pelo esforço, pela presença. Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês. Como já avisamos, né, nós estaremos agora aos pouquinhos liberando as notas no sentido ascendente até fecharmos todas as notas que estamos devendo com os queridos irmãos. Irmã Ana, nos agradecendo a Deus. Amém. Graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que estamos tendo de aprender mais sobre a sua palavra. Honra e glória seja dada ao teu nome. Nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nosso lema. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Mais animado, gente. Vocês não tomaram café hoje, pelo amor do Pai. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. Que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. A Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Lucas, sexta-feira, 9h, nossa segunda chamada. Muito obrigado, gente. Deus os abençoe. Ótimo final de dia, uma abençoada semana. E até a próxima segunda, se Jesus permitir. Obrigado. A paz a todos. Paz, pessoal.